Vai aí, mano, como é que tá? Então, essas eram suas férias? Tu jogando? É, mais ou menos. Mas o que tu tá fazendo aqui, ô Kevin Vendedor? Eu vim aqui anunciar a Paddock BR como de praxe, mas... Peraí. Tu tá metendo 8-0 no Avaí aos 40 do primeiro tempo? Qual é o nível de dificuldade dessa jossa? Assim, tu não precisa saber. Por que tu tem que ser estranho em tudo? Mas bem, a Paddock BR é a parceira aqui do canal com camisas assim, de... qualidade. Como, por exemplo, essa que eu tô usando aqui. Pera aí, cara. Essa camisa é minha. E lá tem camisa de pilotos, de pistas, de coisas relacionadas à Fórmula 1, cara, só a estampa da hora mesmo. E se prepare, tem novidade vindo aí. Opa! O precinho tá camarada, desconto, e se tu usar nosso cupom Primeira Fila, tudo bonitinho, junto ali e tal, né, tudo juntinho, Primeira Fila, cara, você ganha 10% de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil. E bem, tudo isso eu já contei antes, cara, então não é novidade, mas... tá aí a Paddock BR. Não tem data comemorativa, então eu tô comprando aqui pra mim mesmo. 5 unidades de camisa do Vettel, bora! Mas muito obrigado de novo, Kevin Vendedor. Que isso, tamo junto. E para você, os links estarão na descrição e no comentário fixado para você ir para a Paddock BR. Use o nosso cupom Primeira Fila junto, tá? Tudo junto, que é só sucesso, meu bom. E pera, tu vai continuar esse jogo mesmo? Vamos! Estamos de volta. Eu voltei! Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e voltei das férias. Depois de mais de uma semana aqui fora do canal, né, estando de férias, que diga-se de passagem, fiz pouca coisa nas férias. Vagabundo! Eu voltei agora para ficar e falarei dos pontos perdidos por Fernando Alonso e a Ferrari em 2010. Uma baita temporada no espanhol que ficou a isso daqui de conquistar o tricampeonato, mas no fim não conseguiu. E hoje apontaremos erros dele, da Ferrari e até mesmo de terceiros em 2010. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, eu preciso explicar aqui porque com certeza vocês vão perguntar: Kevin, mas por que 2010 ao invés de 2012? É porque 2010 teve mais erros e problemas envolvendo o Alonso, e aí dá pra alongar mais o vídeo. Mais erros seja dele, da Ferrari, de terceiros do que 2012. Mas para compensar, vou citar os de 2012 rapidamente aqui. A rodada dele na Austrália no Q2 que o fez largar de 11º, mas aqui mudaria pouca coisa porque aquela Ferrari tava um lixo. E ele foi quinto no fim das contas, só atrás de McLarens e Red Bulls. A estratégia ruim da Ferrari no Canadá que o tirou de um possível pódio, Romain Grosjean pilotagens na largada da Bélgica, o problema na barra estabilizadora no Q3 que o fez largar de 10º em Monza, quando ele tinha chances de pole, e a largada em Suzuka que eu vou falar baixinho aqui. Se ele se mantivesse no meio da pista e não jogasse o Kimi pra fora, o Alonso estaria comemorando o tri agora mesmo. Se juntar tudo dá no mínimo 40 pontos perdidos. No mínimo. E na tela vai estar aparecendo a minha conta, né, minha estimativa aí de quantos pontos ele perdeu em cada corrida em 2012 para vocês darem uma olhada, sendo problemas em 5 GPs e em 4 deles ele perdeu pontos. E óbvio, isso faria ele ser campeão com mais de 30 pontos de vantagem para Vettel. Mas decidi pegar 2010 porque teve mais problemas, mais erros, mais quebras, coisa que em 2012 só teve o Q3 da Itália. E claro, Abu Dhabi 2010 que foi erro diretamente da Ferrari na decisão do título. Então esse vídeo vai ser igual ao do Vettel em 2018 e ver quantos foram culpa do Alonso, quantos foram culpa da Ferrari e quantos foram erros de terceiros. E só irei mostrar as classificações do campeonato antes do GP da Itália, que foi quando ele começou a arrancada, e é claro, no final após Abu Dhabi. Então, simbora! Ah, vamos nessa! No Bahrein não tenho que apontar aqui, Alonso venceu uma dobradinha da Ferrari, ele estava relativamente próximo do Vettel a corrida inteira, ficou ali no máximo uns 2-3 segundos, até que o alemão teve um problema de vela e perdeu até o pódio. O espanhol não teve nada a ver com isso e venceu 25 pontos na conta. Mas aí vem a Austrália. Na Austrália, o Alonso fez o bom quali, largando na 3ª posição, só atrás de Vettel e Webber. E aí chuva no domingo, largada com pista molhada e o espanhol não largou bem. De terceiro ele caiu para 4º e o Schumi estava passando ali também. Até que na curva 1, Jenson Button decide aprontar, roda o Alonso e danifica o carro de Schumacher. Assim o Alonso caiu para a última posição e precisou remar e remar. A pista secou pouco tempo após isso, então todo mundo teve que trocar para slicks. E aí a coisa poderia ser diferente.
seguinte: se o Alonso fosse quarto ou quinto ao invés de, sei lá, 13º, e aí quando ele pegasse o Massa na pista, ele não teria chego no Kubica ainda, sendo mais fácil de passar. E nessas condições seria mais favorável passar o Kubica também. Afinal, o Alonso estava consideravelmente mais rápido que ambos no momento. Tá que é meio incerto saber se ele realmente passaria o Kubica e o Massa, mas vamos dizer que sim, aí pimba, 6 pontos perdidos por culpa de terceiros. No caso, Jenson Button. Pois Alonso pegaria 18 pontos ao invés de 12 com o segundo lugar. Ok, a primeira foi para esquecer, então bora para a Malásia. Na Malásia, veríamos todo o poder da Ferrari em um fim de semana só. Ih, rapaz. Já começa que o Alonso largou da 19ª posição. 19ª. É uma incompetência. E o motivo é que o quali foi com chuva, caiu um toró no Q1 e a Ferrari junto da McLaren tiveram a brilhante ideia de só mandar eles para a pista quando a chuva piorou. Resultado, Button P17, que ainda passou para o Q2, mas tinha rodado antes, Alonso P19, Hamilton P20 e Massa P21. Aqui foi erro total da Ferrari, mas não vou considerar para os pontos porque calcular todo o resultado de um quali com chuva é complicado. Mas aí vamos para a corrida, Ferrari e McLaren se recuperando, e Alonso no fim tentava passar o 8º colocado, Jenson Button. Mas aí na penúltima volta ele tentou fazer a manobra, espalhou demais, e na sequência o motor Ferrari estourou. Ferrari, né, amigo? O motor foi-se embora! E assim, Alonso perdeu 2 possíveis pontos, de 0 para 2 na Malásia. Aqui o Alonso já conquistou pontos suficientes para ser campeão no fim, já que a vantagem foi de 5 pontos pro Vettel. E olha que eu nem considerei uma melhor posição por conta do quali. Agora, bora para a China. E lá vamos nós para o primeiro erro de Fernando Alonso em 2010. Sim, o primeiro. Alonso fez outro bom quali e largaria de terceiro, só atrás das Red Bulls. E em condições traiçoeiras ele fez uma largada sobrenatural, que não foi tão sobrenatural assim, pois ele acabou queimando a largada. Aí não. Com isso, Alonso, que tinha virado líder na largada, era o 4º colocado após as paradas para colocar intermediários, caiu para a 12ª posição por conta de um drive-thru. Considerando que ele era o melhor colocado daqueles que pararam e que na reta final ele tinha o ritmo melhor que o Rosberg, provavelmente viria uma P3. Eu poderia até considerar uma P2, mas o Hamilton estava endiabrado naquele dia. Ou seja, anota aí 3 pontos perdidos por Alonso, de 12 para 15 naquele dia. E os primeiros por culpa dele. Depois, na Espanha, nada demais aconteceu. Alonso foi segundo sem sustos em uma prova que o Webber venceu. E que também aconteceu isso com o Hamilton na penúltima volta. Então vamos para Mônaco. Em Mônaco, Fernando Alonso chegou voando, cara. Voando. Tá saindo da jaula, moço! Ele liderou o TL1, liderou o TL2, estava com ritmo muito forte, até que no TL3 ele bate na curva Massané. E a Ferrari teve que correr contra o tempo, porém não deu tempo dele participar do quali. E assim, Alonso largaria da 24ª e última posição. Complicou. Largando nos boxes e com uma estratégia de parar na primeira volta colocando pneus duros até o fim, Alonso conseguiu chegar na 6ª posição em uma grande recuperação. Porém, poderia ser melhor. Eu levei em consideração aqui que as Red Bulls seriam top 3, que o Kubica em segundo não seria superado, e assim como o Massa foi o 4º, eu acho que o Alonso seria no mínimo o 4º também. Assim, ao invés de 6º, ele seria 4º no GP de Mônaco, ganhando mais 4 pontos. E é outro GP que ele perdeu pontos por culpa dele. Você tem que me ajudar a te ajudar. E aí veio talvez a pior sequência do Alonso no ano, da Turquia até a Inglaterra. Na Turquia ele pouco pôde fazer, porque o carro da Ferrari no seu GP 900 estava um lixo, o Massa passou para o Q3 no sufoco, e o Alonso ficou no Q2 na P12. E depois na corrida chegou a ficar 40 voltas atrás do Petrov. Pera, eu já vi isso antes. E terminou somente em 8º. Porém, aquele pouco pôde fazer, o carro tava horrível. Na loucura dos pneus do Canadá, Alonso foi o 3º colocado, atrás das McLarens que estavam fortes. E no GP da Europa veio um momento que foi de um azar, cara, mas um azar. Prova em Valência, Alonso era o 3º, até que o Webber decide pegar voo e entra o safety car. Só que tem um porém, ele entra bem na hora que o Alonso passou dos boxes. Os pilotos que estavam atrás de Alonso e Massa conseguiram parar a tempo. E quem estava na
na frente já tinha passado no safety car, então não teria problemas. Apesar de que o Hamilton foi malandro, passou o safety car após a linha, levou vantagem e depois seria punido. Foi roubado! Ou seja, só as Ferraris tiveram que ficar presas atrás do safety car. Então perderam muito tempo com isso e quando pararam, o Alonso voltou em nono e Massa em 15º. Sorte grande, eu não tenho não. Resultado, Alonso passou o resto da corrida preso atrás de Sutil e Buemi. E depois acabou sendo ultrapassado pelo Kobayashi, terminando somente em 8º após a punição de Buemi. E ainda por cima ele ficou pistolaço que o Hamilton demorou 16 voltas para ser punido. Aqui, caras, eu não vou botar culpa em ninguém porque foi apenas azar, cara, um baita azar. Todos pararam naquele momento, o único que não parou foi o Kobayashi, que largou de pneus duros. Então ele conseguiu ficar mais tempo na pista e se deu bem no fim. Então havia a possibilidade da Ferrari seguir na pista e fazer várias voltas de pneus macios antes de entrar nos boxes. Mas seria difícil dada a diferença brutal de durabilidade entre os macios e os duros. Ou seja, não dá pra dizer que foi uma estratégia ruim porque só a Ferrari sofreu esse azar. O Hamilton também teria, mas foi malandro e depois foi punido. Agora sim, depois de muita falação, vamos para uma que teve pontos perdidos. Inglaterra. Em Silverstone, o bicampeão mundial Fernando Alonso teria um dia para esquecer. Na real, nem tanto, porque a Espanha foi campeã naquele dia. Primeiro que a largada do espanhol não foi boa, ele era o terceiro e caiu para sexto na curva 1. Depois viria a ser uma quinta posição, pois o Vettel teve o pneu furado. E metros depois, o Massa se envolveria em contato com o Alonso, que não prejudicou o bicampeão, mas furou o pneu do brasileiro. Só que a corrida seguiu e o Alonso foi tentando ganhar posições na pista. E após a primeira parada, ele foi para cima do Kubica. E na curva veio, passou cortando o caminho e seria punido com drive-thru por isso. E pera, eu já vi isso antes. Né, Sérgio Pérez? O Kubica 2 voltas depois quebraria e a punição do Alonso viria no pior momento possível. Momentos antes do safety car entrar na pista na volta 28. O azar também complica, hein? Assim, o espanhol, que era o quarto colocado, caiu para a 16ª posição e terminaria em 14º. Ou seja, aqui foi culpa dele, porque foi uma punição por cortar caminho ao ultrapassar. Alonso perdeu 12 pontos, pois seria o quarto e terminou 100 pontos. Essa que talvez foi a pior corrida dele no ano. E complicação. Vontade de chorar e morrer. Na sequência tivemos a Alemanha, Fernando Schwarzenegger. Não preciso dizer nada. O GP da Hungria, onde ele se aproveitando da corrida desastrosa de Vettel, ele segurou a pressão dele e foi o segundo. E aí a gente chega na Bélgica. Eis mais um fim de semana complicado para Alonso, agora na Bélgica, a primeira prova após as férias. Aqui o quali já foi difícil, com chuva, inclusive na segunda parte do Q3. E ele foi somente o 10º. Na largada tinha pulado legal, era o 8º, até que na buzz stop o Rubinho na pista molhada simplesmente atropela ele. Com isso, Alonso caiu para penúltimo. A Ferrari chegou a fazer 3 paradas com ele naquela corrida, eles estavam perdidinhos na estratégia, mas ele ia se recuperando e estava na 8ª posição. Até que ele bate sozinho na volta 38 e dava adeus à corrida. Então ali eram 4 pontos perdidos que fariam uma falta. Ou seja, ao invés de 0, ele marcaria 4 pontos com o 8º lugar e de novo por culpa dele. O Alonso tá errando mais do que eu imaginava, cara. Desculpe. Se em 2012 ele errou quase nada, aqui, pelo amor de Deus. E assim estava a classificação real do campeonato após o GP da Bélgica. Agora olha como ficaria com os pontos perdidos nesse vídeo. Olha como fica. 31 pontos perdidos por Alonso e Ferrari. Tudo isso? Tá que, como de costume, eu não tô contando aqui as quebras de McLarens e Red Bulls, mas, cara, é muito ponto. Só que o lado bom para Alonso é que depois disso ele voaria e viria a arrancada. Na Itália, uma corrida épica, passando o Button nas paradas e vencendo na casa da Ferrari. Em Singapura, o Grand Chelem fantástico para superar Vettel e Marina Bay. Em Suzuka, uma segura P3 só atrás das Red Bulls. E na Coreia, o Weber bateu, o Vettel quebrou, Alonso venceu e viraria líder do campeonato. E após a P3 no Brasil, ele chegava em Abu Dhabi como líder do campeonato para a decisão. E é justamente dela que falaremos agora. Chegamos na decisão de 2010, GP de Abu Dhabi, que para quem é fã do Alonso nesse vídeo, vem aí um trauma.
O espanhol chegou para essa última corrida com 8 pontos de frente para Webber, 15 de frente para Vettel e 24 para Hamilton. 24 a propósito. Ou seja, o segundo lugar dava o título para ele. E se o Webber não vencesse, um quarto lugar bastava. E tudo começou bem, no qual ele conquistou uma excelente e uma ótima terceira posição. E as coisas pareciam boas para o domingo. Mas mal sabia a gente, inclusive eu tava vendo umas fotos, umas imagens do Alonso ali antes da corrida. E bicho, o que ele tava o puro suco do nervosismo é sacanagem. Cagado. E no rádio ele respondia tudo com ok. Ready, okay for you? Yeah, okay. We are thinking at the target +5. Target +5. Okay. Fox, now confirm, please. Okay. Essa equipe não é de Deus não, cara. Olha só o que a Ferrari faz com o ser humano. Fica somente do palhaço. Aí beleza, na partida ele não largou bem, perdeu posição para o Button e era o quarto. Podia ser um momento crucial, foi importante, porém ainda assim uma P4 era uma posição de título. Só que aí veio o safety car de Schumacher e Liuzzi na primeira volta. E vários carros pararam, incluindo Rosberg e Petrov. A relargada foi dada, as posições eram as mesmas. Até que o Webber totosa o muro e antecipa sua parada para a volta 11. E aí vem a Ferrari. O Webber voltou na 16ª posição, atrás de Alguersuari, Petrov e Rosberg, que já tinham parado. A Ferrari então para o Massa com a esperança dele voltar na frente do Webber, mas sem sucesso. Aí a Ferrari viu o Webber parando, creio eu que eles tinham os dados dos pneus, o quanto que poderiam durar e tals. Sabiam que precisariam passar Petrov e Rosberg se parassem. Eu acho que sabiam, pois os pneus duros de 2010 duravam uma corrida inteira sem sustos. Sabiam que Abu Dhabi era uma pista extremamente difícil de passar numa era sem DRS. E o que eles fazem? Param o Alonso na volta 15. Não. E detalhe, uma volta antes, o engenheiro dele, o André Stella, falou que o Alonso era o carro mais rápido da pista. Okay, but you are definitely the fastest car on the track now, so let's keep like this. E na volta seguinte ele fala, box, vem pro box. Box now, we box now. O Alonso voltou na frente do Webber, porém ele tinha que passar Petrov e Rosberg. E o resultado foi Alonso ficando 40 voltas atrás de Petrov e angústia aumentando volta após volta. A Renault era mais rápida de reta, então ele não passava mesmo. O Kubica chegou a voltar à frente deles, o que aumentou o sofrimento. E assim Vettel venceu e era campeão do mundo. E Alonso, chegando em sétimo sem passar o Petrov, foi o vice. O Alonso depois reclamou com o Petrov, sem razão também. A Red Bull celebrou o russo e por apenas 5 pontinhos, Alonso era vice. E nessa corrida ele perdeu 6 pontos, o suficiente. Ou seja, ao invés de 6 pontos, Alonso conquistaria 12. Se a Ferrari tivesse mantido ele na pista, como fez Vettel, Hamilton e Button. Porque naquele momento ele estava enfrentando a fase de graining, ou seja, macarrãozinho. E segundo uma análise muito legal do F1 Analysis, que eu vou deixar aqui na descrição, o Alonso passaria dessa fase umas 5 voltas depois. E lá na volta 25 ele teria vantagem suficiente para parar e voltar na frente do Rosberg. Ou seja, era só esperar 10 voltas que ele seria o campeão. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? E nesse vídeo, ao todo, foram 37 pontos perdidos em 2010. 23 por culpa de Alonso, 8 por culpa da Ferrari e 6 por culpa do Button. 2 corridas tiveram culpa da Ferrari, sendo a Malásia com 2 erros, inclusive. 4 tiveram culpa do Alonso e 1 teve culpa de terceiros. E assim ficaria a classificação com os pontos perdidos de Alonso em 2010. Alonso seria campeão com essa vantagem. Isso que não estamos considerando mais pontos da Malásia, mais pontos em Mônaco, pontos perdidos em Valência que foi azar, ou seja, muita coisa mudaria, se caso Alonso e Ferrari não tivessem errado tanto naquele ano. E aqui não estamos levando em conta erros e quebras de Red Bulls e McLarens que foram essenciais, mas nesse experimento seria o suficiente para o tricampeonato. E é isso, esses foram os pontos perdidos por Alonso em 2010. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, de entrar no nosso Discord e me seguir lá no Twitter, /x, @KevinNicolasPF1, que eu falo muita groselha lá. E muito obrigado aos membros aqui do canal que ajudam esse canalzinho, cara. Valeu demais aí a todos vocês, cara. Me perdoe pelas férias, cara, essa uma semana fora, mas voltamos e voltamos para ficar. Se quiser virar membro, tem um botãozinho aqui embaixo, cara. Se não quiser virar também, beleza. E manda também sugestões aqui nos comentários. É isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueçam, Paddock BR, descrição e comentário fixado. Também tem a Paddock Pitch, o bolãozinho aí para vocês também no comentário fixado. É isso?
Muito obrigado e falou!